Você já parou para pensar que sintomas aparentemente comuns, como cansaço constante, lapsos de memória, formigamentos nas mãos ou nos pés, podem estar escondendo algo muito mais sério? Muitas vezes a gente culpa o estresse, a correria do dia a dia ou até a idade, mas na verdade esses sinais podem ser um alerta de que o corpo está com falta de vitamina B12. E por que isso é tão importante? Porque a deficiência dessa vitamina é mais comum do que se imagina e, quando não identificada a tempo, pode trazer consequências sérias para o sistema nervoso e até causar danos que não têm volta. Aqui no canal Maneira Saudável, a gente acredita que informação de qualidade pode transformar vidas. Nosso objetivo é trazer temas de saúde e bem-estar de forma simples, prática e com base na ciência, para que você entenda melhor o que está acontecendo com o seu corpo e saiba como se cuidar. Hoje vamos conversar sobre a vitamina B12, seus principais sinais de deficiência e como reconhecer esses sintomas antes que eles se tornem um problema maior. A deficiência de vitamina B12 é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Pesquisas estimam que cerca de 40% da população mundial apresente algum grau de insuficiência dessa vitamina. Isso significa que praticamente 4 em cada 10 pessoas podem estar vivendo com níveis abaixo do ideal, muitas vezes sem perceber. E ao contrário do que muitos pensam, não é apenas quem segue uma alimentação restrita em produtos de origem animal que corre esse risco. É claro que vegetarianos e veganos estão mais suscetíveis, já que a vitamina B12 está presente principalmente em alimentos como carne, ovos, leite e derivados. Mas mesmo quem consome esses alimentos pode desenvolver deficiência. Isso acontece porque a absorção da B12 depende de várias etapas no organismo, e qualquer falha nesse processo já pode comprometer os níveis dessa vitamina no sangue. Os idosos, por exemplo, estão entre os mais afetados. Com o passar dos anos, o estômago produz menos ácido clorídrico, que é essencial para liberar a vitamina B12 dos alimentos. Além disso, pessoas que sofrem com doenças inflamatórias intestinais, como gastrite crônica, doença de Crohn ou colite ulcerativa, também correm grande risco, já que o intestino pode não absorver a vitamina adequadamente. O uso prolongado de certos medicamentos, como omeprazol e metformina, também interfere na absorção e pode levar a uma queda significativa nos níveis de B12. Esse é o ponto preocupante. A deficiência não escolhe idade, estilo de vida ou condição social. Ela pode atingir desde jovens adultos até idosos, desde pessoas que comem carne todos os dias até aquelas que seguem dietas mais restritas. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais do corpo e entender que essa é uma carência silenciosa, mas com um impacto enorme na saúde. O primeiro sintoma que precisa ser observado é a anemia acompanhada de cansaço e desânimo. A vitamina B12 é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por levar oxigênio para todas as células do corpo. Quando os níveis dessa vitamina estão baixos, os glóbulos vermelhos não conseguem se formar adequadamente, tornando-se maiores e menos eficientes, o que chamamos de anemia megaloblástica. O resultado é um corpo constantemente sem energia, com fadiga intensa, mesmo depois de dormir bem. Muitas vezes a pessoa acha que está apenas sobrecarregada de tarefas, mas na verdade é o organismo pedindo socorro. O segundo sintoma envolve o sistema nervoso e costuma aparecer como fraqueza nas pernas, cãibras frequentes e formigamentos nos pés ou nas mãos. Isso acontece porque a vitamina B12 participa da formação da bainha de mielina, uma espécie de capa protetora dos nervos. Quando essa proteção falha, a condução dos impulsos nervosos fica comprometida, o que pode evoluir para uma neuropatia periférica. Se não for tratada a tempo, a pessoa pode ter dificuldades para caminhar, perda de força muscular e até problemas de equilíbrio. O terceiro sintoma é a dificuldade de memória e de concentração. Sem vitamina B12 suficiente, o cérebro não funciona da maneira adequada.
Pequenos esquecimentos começam a se tornar frequentes, a mente parece sempre cansada e a produtividade cai. Em casos mais avançados, essa carência está ligada até a quadros de demência e pode se tornar um fator de risco para doenças como o Alzheimer. Isso mostra o quanto a falta de um único nutriente pode comprometer de forma profunda a saúde cognitiva. O quarto sintoma é emocional e muitas vezes o mais difícil de ser associado à vitamina B12, a tristeza persistente e até mesmo quadros de depressão. Isso acontece porque a vitamina está envolvida na produção de neurotransmissores fundamentais, como serotonina, dopamina e noradrenalina, que são os responsáveis pela sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. Quando os níveis estão baixos, esses neurotransmissores ficam em falta e o resultado pode ser tristeza profunda, crises de ansiedade, síndrome do pânico e, em casos extremos, até pensamentos suicidas. Esses 4 sintomas formam um conjunto de sinais de alerta que o corpo envia. Ignorá-los é um risco enorme, já que a deficiência de vitamina B12 pode se agravar de forma silenciosa e, em muitos casos, causar danos irreversíveis. Por isso, reconhecer cada um deles e buscar ajuda médica o quanto antes é fundamental para garantir qualidade de vida e bem-estar. Depois de entender os sintomas, é fundamental saber como confirmar a deficiência de vitamina B12. O caminho mais indicado é realizar um exame de sangue simples, que mede a quantidade dessa vitamina circulando no organismo. Mas aqui existe um detalhe importante. Os valores de referência variam bastante de um laboratório para outro. Em alguns, o limite mínimo considerado normal é de 150 picogramas por mililitro, enquanto em outros, esse limite sobe para 200 ou até 250. Já o valor máximo pode chegar a 800 ou mais. Isso gera uma armadilha perigosa. Muitas pessoas recebem um resultado dentro do que o laboratório chama de faixa de normalidade, mas na prática ainda apresentam sintomas claros de deficiência. É por isso que vários especialistas defendem que o nível ideal de vitamina B12 esteja sempre próximo dos 800 picogramas por mililitro. Abaixo disso, mesmo que o exame não aponte uma deficiência grave, já pode haver consequências negativas para o corpo, principalmente no sistema nervoso. Outro ponto fundamental é que a dosagem de vitamina B12 no sangue nem sempre conta toda a história. Existem casos em que o resultado aparece dentro do limite, mas a pessoa continua com sintomas típicos de carência. Nesses casos, exames complementares como a dosagem de ácido metilmalônico ou homocisteína podem dar uma visão mais precisa, porque esses marcadores aumentam quando a vitamina B12 está em falta. Além disso, é sempre importante avaliar também os níveis de ácido fólico, conhecido como vitamina B9. Ele trabalha em conjunto com a vitamina B12 na produção das células sanguíneas e no funcionamento do sistema nervoso. Uma deficiência de B9 pode mascarar ou até potencializar os sintomas da carência de B12. Portanto, não basta olhar para o exame de forma isolada. É preciso interpretar os resultados em conjunto com os sintomas e, de preferência, com o acompanhamento de um profissional de saúde. O ideal é que a vitamina B12 esteja em níveis confortáveis, próximos ao valor máximo da referência, e não apenas no limite inferior. Dessa forma, você garante que o organismo esteja realmente protegido. Quando se fala em deficiência de vitamina B12, muitas pessoas pensam logo em correr para a farmácia e comprar um suplemento por conta própria. Mas essa é uma atitude perigosa, porque cada organismo tem necessidades diferentes, e a suplementação deve ser ajustada de acordo com os níveis de cada pessoa. Existem diversas formas de suplementar vitamina B12. As mais comuns são em comprimidos, cápsulas, gotas sublinguais e injeções. As doses também variam bastante. Em alguns casos mais leves, podem ser indicadas quantidades entre 100 e 500 microgramas por dia. Já em situações mais graves, ou quando a absorção está comprometida,
o médico pode recomendar doses bem mais altas, que chegam a 1.000 ou até 1.500 microgramas diários. Há ainda casos em que a aplicação injetável é a única solução eficaz, principalmente quando há doenças no estômago ou no intestino que impedem a absorção correta da vitamina. Outro detalhe importante é a forma química da vitamina utilizada nos suplementos. A mais tradicional é a cianocobalamina, que é eficaz, mas precisa passar por processos de conversão dentro do corpo. Já a metilcobalamina é considerada uma forma mais ativa e biodisponível, ou seja, o organismo consegue aproveitá-la com mais facilidade. Por isso, muitos especialistas recomendam esse tipo de suplementação, principalmente em casos de deficiência significativa. É essencial também destacar que a suplementação não deve ser feita de forma isolada. Muitas vezes, a pessoa compra polivitamínicos comuns acreditando que vai resolver o problema, mas a verdade é que a quantidade de vitamina B12 nesses produtos é muito baixa e a absorção geralmente é limitada. Eles podem até contribuir um pouco, mas não são suficientes para corrigir uma deficiência real. Outro cuidado é com os efeitos a longo prazo. Embora a vitamina B12 seja considerada segura mesmo em doses altas, a suplementação desnecessária ou mal orientada pode mascarar outros problemas e atrasar o diagnóstico correto. Por isso, a melhor estratégia é sempre procurar um médico, realizar os exames adequados e só então definir a forma e a dose ideais para cada caso. De maneira prática, o que se recomenda é identificar a deficiência, corrigir os níveis com suplementação adequada e depois manter um acompanhamento regular para garantir que os resultados se mantenham estáveis. Assim, é possível restabelecer a saúde e evitar complicações que, em muitos casos, seriam irreversíveis se não houvesse uma intervenção no momento certo. Tratar a deficiência de vitamina B12 não é apenas começar a suplementar e esquecer do assunto. Esse é um processo que precisa de acompanhamento constante, porque o organismo pode variar bastante ao longo do tempo. O ideal é que, depois de iniciar a suplementação, a pessoa faça novos exames de sangue após alguns meses, para verificar se os níveis estão realmente subindo e se já atingiram a faixa considerada ideal. Na maioria dos casos, recomenda-se repetir a dosagem da vitamina B12 pelo menos 2 vezes ao ano. Isso permite avaliar se a reposição está sendo suficiente e se os sintomas estão regredindo. Em alguns pacientes, o resultado é rápido. Em poucas semanas, a disposição melhora, a memória fica mais clara e o corpo retoma o equilíbrio. Em outros, especialmente quando a deficiência já estava instalada há muito tempo, o processo pode ser mais lento e exigir ajustes na dose. Esse acompanhamento é ainda mais importante para pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Idosos, por exemplo, tendem a ter mais dificuldade de absorver a vitamina e podem precisar de suplementação contínua. Quem sofre de doenças no estômago ou no intestino também deve manter o controle rigoroso. O monitoramento não deve se limitar apenas ao exame de sangue. É fundamental observar como o corpo responde. Se a pessoa continua cansada, com formigamentos ou dificuldade de concentração, mesmo com os níveis aparentemente normais no exame, pode ser necessário aprofundar a investigação com outros testes, como a dosagem de homocisteína ou ácido metilmalônico. Esses marcadores são mais sensíveis e podem revelar deficiências funcionais que o exame tradicional não consegue mostrar. Em resumo, acompanhar de perto os níveis de vitamina B12 significa garantir que o tratamento esteja funcionando de forma eficaz e que os sintomas não voltem a aparecer. É um cuidado simples, mas que faz toda a diferença para a saúde a longo prazo. Afinal, de nada adianta corrigir a deficiência por um período e depois deixá-la voltar, abrindo espaço novamente para problemas sérios no sangue, no cérebro e no sistema nervoso. Existem diversos relatos que mostram o impacto direto da reposição de vitamina B12 na vida das pessoas.
Um caso comum que vemos na prática é de pacientes que chegam ao consultório reclamando de cansaço extremo, falta de memória e até formigamento nas mãos e nos pés. Um exemplo é de uma paciente idosa que há anos sofria com esquecimentos frequentes e dificuldade de concentração. Depois de iniciar a suplementação, em poucas semanas, ela relatou uma melhora significativa na memória, na disposição e até no humor. A sensação de fadiga desapareceu e atividades simples do dia a dia, como cozinhar ou passear, voltaram a ser prazerosas. Outro caso envolve um homem jovem, com hábitos saudáveis e boa alimentação, mas que apresentava sintomas neurológicos, como formigamento nas mãos e dificuldade para andar. Após exames detalhados, foi constatada a deficiência de vitamina B12. Com a suplementação regular e o acompanhamento do coloproctologista, ele recuperou completamente a sensibilidade e a coordenação, mostrando como o diagnóstico precoce e o tratamento correto podem mudar vidas. Esses relatos reforçam algo muito importante. A deficiência de B12 nem sempre é óbvia. Não é só o cansaço ou a anemia que denunciam o problema. Muitas vezes, sintomas neurológicos e cognitivos são os primeiros sinais de alerta. Por isso, ouvir o corpo e buscar avaliação profissional é essencial. O acompanhamento adequado permite não só corrigir a deficiência, mas também prevenir complicações sérias a longo prazo. No canal Maneira Saudável, sempre reforçamos que cuidar da saúde é olhar para o todo, perceber pequenas alterações no corpo e agir antes que se tornem problemas maiores. A reposição de vitamina B12 é um excelente exemplo de como um cuidado relativamente simples pode trazer resultados profundos e duradouros para a qualidade de vida. Manter níveis adequados de vitamina B12 é essencial. E a boa notícia é que existem hábitos simples que podem ajudar muito na prevenção da deficiência. Uma das principais estratégias é cuidar da alimentação. Alimentos de origem animal, como carnes magras, ovos, peixes e laticínios, são naturalmente ricos em B12 e devem fazer parte da rotina, principalmente para quem não tem restrições alimentares. Para vegetarianos e veganos, a suplementação se torna ainda mais importante, pois a B12 não está presente em quantidades significativas em alimentos vegetais. Outro ponto essencial é estar atento à absorção da vitamina. Algumas condições de saúde, como gastrite crônica, refluxo ou cirurgias no estômago e intestino, podem prejudicar a absorção de B12, mesmo que a pessoa consuma alimentos ricos na vitamina. Por isso, consultar um médico ou coloproctologista regularmente ajuda a identificar problemas precocemente e a definir a necessidade de suplementação. Além da alimentação e da absorção adequada, manter hábitos de vida saudáveis também faz diferença. O excesso de álcool, por exemplo, pode interferir na absorção de nutrientes, incluindo a B12, enquanto o estresse crônico e a falta de sono podem agravar sintomas de deficiência, como fadiga e dificuldade de concentração. Exames de rotina são outra ferramenta poderosa de prevenção. Muitos casos de deficiência passam despercebidos porque os sintomas são sutis. Um simples exame de sangue pode detectar alterações nos níveis de B12 antes que elas causem complicações mais sérias. Assim, o acompanhamento regular, aliado a hábitos saudáveis, é a melhor forma de garantir que o corpo tenha sempre a quantidade necessária da vitamina. No canal Maneira Saudável, reforçamos que prevenir é sempre melhor do que remediar. Pequenas mudanças na alimentação, atenção à saúde digestiva, suplementação quando necessária e exames periódicos podem fazer toda a diferença na qualidade de vida. Cuidar do corpo hoje é investir em energia, memória e bem-estar para o futuro. Chegando ao final, é importante reforçar que a vitamina B12 é essencial para a nossa saúde, mas muitas vezes sua deficiência passa despercebida.
Agora que você já conhece os principais sinais de alerta, sabe como a falta dessa vitamina pode impactar o corpo e a mente, e entendeu a importância de manter hábitos que favoreçam a absorção e a reposição adequada, é hora de colocar tudo em prática. Lembre-se, incluir alimentos ricos em B12 na sua alimentação, como carnes, peixes, ovos e laticínios, é um passo fundamental. Para vegetarianos e veganos, a suplementação se torna indispensável para evitar a deficiência. Além disso, estar atento à saúde digestiva e às condições que podem dificultar a absorção da vitamina é essencial. Consultas regulares com profissionais de saúde e exames de rotina ajudam a identificar problemas antes que eles se tornem mais sérios. Praticar hábitos de vida saudáveis, como evitar o consumo excessivo de álcool, cuidar do estresse e garantir um sono de qualidade, também contribui para manter os níveis de B12 equilibrados. Pequenas mudanças no dia a dia podem trazer grandes benefícios para a energia, a memória e o bem-estar geral. No canal Maneira Saudável, nosso objetivo é mostrar que cuidar do corpo é um investimento na qualidade de vida. A vitamina B12 é apenas uma das peças desse quebra-cabeça, mas entender seu papel e agir de forma preventiva pode fazer toda a diferença. Fique atento aos sinais do seu corpo, adote hábitos que protejam sua saúde e não hesite em buscar orientação profissional sempre que necessário. A prevenção é sempre o melhor caminho, e hoje você deu o primeiro passo para garantir um futuro mais saudável e cheio de energia.